Boa noite, irmãos. Graça e paz. Uma alegria estar aqui. Quero agradecer ao convite dos irmãos para compartilhar esse tempo hoje e amanhã com vocês. Hoje à noite e amanhã à noite eu vou falar sobre sofrimento, sobre depressão e sobre como a graça de Deus se manifesta, se revela diante dessa nossa realidade. Eu vou falar mais sobre isso hoje à noite, aí no decorrer eu explico. E amanhã à tarde, então, sobre a graça e por que essa doutrina da sola gratia foi tão importante para os reformadores e por que eles quiseram reformar? Porque eles acreditaram que uma reconsideração dessa doutrina poderia mudar a história do cristianismo naquele período tão importante da história da igreja. Então a gente vai refletir um pouco sobre isso. Qual a relação disso com a nossa liberdade hoje, né? Afinal de contas, somos livres para todas as coisas, podemos todas as coisas, embora a Bíblia fala que nem todas elas nos convêm. Qual é a relação entre a nossa liberdade e a graça de Deus sobre nós? A gente vai refletir um pouco sobre isso amanhã à tarde. O Natanael pediu para que eu falasse um pouco dos meus livros antes de começar, então alguns deles estão à disposição de vocês aí. Esse daqui sobre a Bíblia, a visão cristã sobre a Bíblia, eu escrevi no começo, na verdade no ano passado, e a Visão Cristã Publicações, que é uma editora do Nordeste, que realiza aquele evento chamado VINAC, ou Consciência Cristã, não sei se os irmãos já ouviram falar, passa durante a semana de carnaval cerca de 100 mil pessoas por esse evento. É o maior evento cristão do mundo. Embora brasileiro fala que tudo aqui é o maior do mundo, né? Eu não sei se realmente é o maior do mundo, mas maior das Américas, inclusive a América do Norte, com certeza é. A cada plenária são cerca de 12 a 13 mil pessoas cada noite. Então é muita gente, é a maior expo de livros cristãs do mundo também, é um negócio fenomenal. Campina Grande para, eles não têm carnaval nesse período, todos os hotéis são utilizados para esse evento cristão, é um evento grandioso realmente. Eles publicaram alguns livros esse ano, e eles pediram, todos eles nesse formato de livrinho, né? E eles pediram que eu escrevesse sobre a história da Bíblia, então foi isso que eu fiz, e eu falo um pouco sobre a história, não só de como ela chegou até nós, mas acima de tudo sobre a história da perseguição da Bíblia, que é uma das histórias mais importantes e que nós evangélicos não conhecemos. Como é que a Bíblia chegou na nossa mão? Por que nós temos ela assim? E é interessante saber que aqui no nosso país, ela não tem mais do que 100 anos na mão do povo. Não que não lhes fosse permitido, aliás, que não lhes fosse acessível, porque era. Na Real Biblioteca Portuguesa, lá no Rio de Janeiro, existe cópia, inclusive, da Bíblia de Martinho Lutero, tradução dela em alemão, e outras Bíblias antigas, do século XVII, em português, a João Ferreira de Almeida. Ou seja, a Bíblia havia na língua portuguesa, mas não havia permissão para a leitura da mesma, nem mesmo a publicação e divulgação. Aqui no nosso país, muita gente foi perseguida e morta por causa da Bíblia. E nesse livro eu falo um pouco sobre como pessoas ao longo desses últimos 500 anos têm morrido por conta da tradução das Escrituras. Graças a Deus não é a realidade dentro do cristianismo. Embora exista perseguição em alguns países por conta da Bíblia, mas eu falo principalmente sobre o período em que a igreja perseguiu a igreja por causa da Bíblia. E eu falo um pouco sobre revelação também. Muita gente fala sobre isso hoje em dia e algumas pessoas acabam abandonando a revelação por causa de outras revelações. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. Bom, a editora Concílio publicou esse outro livro, Um Guia para a Nova Vida. Inclusive, um dos irmãos responsáveis por essa editora é daqui, o irmão Jean, que está aqui com a gente hoje, responsável pela editora. Não sei se ele está aqui. Está lá no fundo, né, responsável. Esse livro aqui eu escrevi para a minha igreja algum tempo atrás também. A editora Concílio quis publicá-lo com o objetivo de ser usado para o discipulado de pessoas. Há muito livro escrito sobre discipulado, mas há pouquíssimas coisas escritas sobre a prática discipular, né? O que você usa na hora de discipular? Se você quer discipular o seu filho, o que você usa? O que você estuda com ele? Estuda a Bíblia, mas a partir de onde, né? Então a ideia desse livro é de estudar as doutrinas básicas e centrais da fé cristã de uma maneira discipular mesmo, de uma maneira bastante didática, com perguntas ao final de cada encontro, de cada capítulo, portanto, preparação para o próximo encontro, reflexão com relação a essas doutrinas do nosso tempo moderno. Então, lei, graça, evangelho, arrependimento, salvação, santificação, segunda vinda, novos hábitos, nova vida, enfim, várias doutrinas sobre a oração, sobre a ceia, batismo, etc. Essas doutrinas que são centrais para a nossa fé e como é que nós explicamos elas para pessoas que estamos conversando sobre a fé cristã no trabalho, amigos da escola, filhos, parentes, pessoas novas na igreja, etc. E tem esse outro, Depressão e Graça, que vai ser a base para o que eu vou falar hoje à noite, amanhã à noite.
A editora Fiel publicou esse livro em outubro do ano passado e eu falo sobre o cuidado de Deus diante do sofrimento de seus servos na Bíblia. Cerca de 10% desse livro é uma explicação sobre a depressão, e desses 10%, eu vou falar mais ou menos 2% hoje à noite aqui para vocês. Então eu explico um pouco sobre a depressão, eu não vou falar muito agora porque eu falo bastante no nosso tempo. E 90% do livro são estudos de casos de pessoas na Bíblia em grande sofrimento, como é que a graça de Deus se manifestou, aconselhando e socorrendo cada uma dessas pessoas em profundo sofrimento. Isso não serve apenas para que a gente saiba como Deus vai nos tratar quando estivermos passando por sofrimento, mas também como Ele espera que nós tratemos um ao outro quando vimos o outro em grande sofrimento. Então, esses dois primeiros estão à disposição dos irmãos, só Depressão e Graça que me parece que esgotou tudo ontem, lá na primeira igreja batista, onde eu preguei, e não só os que eu trouxe, mas também os do irmão Jean, da livraria. Então, eles estarão anotando o nome, talvez, de pessoas que queiram, eles vão encomendar direto da editora Fiel, eu acho que uma semana chega para quem tiver interesse, ok? Eu gostaria de orar com vocês mais uma vez, irmãos, antes da gente começar o nosso tempo de estudo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa noite, e obrigado por podermos estar aqui para Te buscar e para compreender um pouco mais, à luz da Tua Palavra, esse assunto que tem afetado tantas pessoas próximas a nós, que tem feito tanto sofrer, e assunto sobre o qual as pessoas muitas vezes não dão a menor intenção, não só ao assunto, mas revelando também uma despreocupação com o próximo, porque não querem estudar da mesma maneira como não querem se importar com aquele que sofre, em um tempo em que cada um tem tantos problemas pessoais que não dá tempo da gente olhar para quem está do lado e se preocupar com ele também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos para a realidade que o Senhor tem para nossas vidas, de que nós nos importemos com aqueles que sofrem, que nós conheçamos a realidade de quem chora, a fim de que possamos nos assentar e chorar com eles também, mesmo que a nossa vida esteja tudo bem ou não, que o Senhor nos dê um coração voltado para aquilo que o Senhor nos ensinou quando aqui o Senhor esteve, um coração pronto para sorrir e pronto para chorar com aqueles que estão felizes ou tristes, e que as reflexões que faremos hoje à noite possam nos ajudar a compreender um pouco mais dessa situação, desse contexto da depressão e a sua relação com o suicídio, e como isso tudo pode nos tornar homens e mulheres que podem Te servir melhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, hoje à noite não vai ser um estudo bíblico. Eu vou fazer hoje à noite com vocês algo que eu faço pouco, que é fazer uma reflexão, um estudo bastante específico sobre um assunto que de certo modo nos afeta, que de certo modo nos atinge. Amanhã, à tarde, à noite serão estudos bíblicos, exposições bíblicas, como eu prefiro sempre fazer. Mas hoje à noite é mais uma reflexão sobre, como eu coloco aqui, a ética cristã na fé reformada e a sua relação com depressão e suicídio. O que é ética, não é? Ética é uma matéria da filosofia, e dentro da filosofia a ética estuda o comportamento humano, de modo simples, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Por isso que a gente diz que uma pessoa é antiética quando ela está fazendo uma coisa errada, e a gente diz que algo é muito ético quando uma pessoa tem uma atitude certa. E dentro da filosofia, ou dentro do ambiente secular, as pessoas estudam a ética à luz do mundo. Então aquilo que é certo para um, aquilo que é certo para o outro, e ninguém se importa com a Bíblia na hora de definir a ética desse mundo. Então, por exemplo, abortar é certo ou é errado? Eles não vão definir isso à luz da Bíblia. A eutanásia, você tirar a sua vida quando você perder 10 filhos, perder toda a sua saúde, quando você perder os seus bens, da mesma maneira como aconteceu com Jó. É legítimo que você peça para desligar os aparelhos ou para que alguém tire a sua vida numa situação em que você não quer mais viver, então um suicídio assistido? Bem, nesse mundo as pessoas vão dizer que à luz daquilo que se diz hoje, todo o relativismo moderno, cada pessoa é dono de si, é dono da sua própria verdade. Se para aquela pessoa aquela é a verdade, aquilo vai fazer bem para ela, vai deixá-la feliz, então ela tem o direito. Cada um tem o direito de fazer o que quer, se isso fará essa pessoa feliz, porque hoje o importante é ser feliz. O importante é não sofrer, não é? Não importa o que você fará para alcançar essa felicidade. Isso parece ser um discurso bonito, mas é um discurso errado, porque parte de uma ética que não é bíblica e assevera aquilo que é certo e aquilo que é errado. Quando a gente vai para a ética bíblica, para a palavra de Deus, a palavra também nos ensina o que é certo e o que é errado, com relação ao aborto, com relação ao casamento homossexual, com relação à eutanásia, com relação ao desarmamento, com relação à política, com relação a casamento, com relação a uma série de coisas.
E embora a Bíblia não seja específica em cada um desses pontos, ela parece nos apontar caminhos do bom senso para lidarmos com todos eles. Quando a gente fala então sobre a ética cristã, a fé reformada, ou a fé dos reformadores, ou a fé daqueles que decidiram sair das indulgências, decidiram sair de um período espiritualmente em trevas, para voltar às Escrituras, a fim de que pela luz da palavra tudo pudesse ser novo, como é que nós podemos responder a todas essas situações que se apresentam diante de nós? Como, por exemplo, a realidade da depressão e do suicídio no nosso tempo. Como é que a gente responde a isso? A gente tem pelo menos 3 maneiras de responder à questão da depressão. A primeira delas é dizer que é uma frescura. Depressão é doença de rico, né? Porque pobre não tem tempo para ter depressão. Já viu pobre com depressão? Isso não sou eu que estou falando, tá? Mas a gente escuta pessoas hoje em dia falando isso. Pobre não tem depressão, porque pobre tem que trabalhar. Pobre tem tanto problema, tanta conta para pagar, que dá até medo de pensar em ficar em casa deitado. É rico que fica com esse negócio de depressão. Então, isso daí é falta de serviço, falta de vergonha na cara, falta de ter o que fazer. Algumas pessoas dizem isso. Outras pessoas mais espirituais dizem, não, a depressão é fruto de uma opressão demoníaca. É um demônio na vida da pessoa. Vamos lá amarrar, expulsar, ungir, fazer o que tem que ser feito, porque a vitória virá, e a bênção chegará, e o Espírito mostrará que o que faltava para essa pessoa era a plenitude do Espírito. A depressão é porque a pessoa não tem Deus na vida. Outros vão dizer, não, isso é um pecado. É algum pecado escondido. Sabe os amigos de Jó? Que chegaram para Jó e falaram, Jó, não é possível. Alguém como você, que segundo o testemunho do próprio Deus, se desvia do mal, é íntegro, cheio de fé, está vivendo esse sofrimento todo, algum pecado está escondido, ou talvez um pecado que você nem saiba. Então, Jó, é bom você ir para casa, colocar a tua vida em ordem, porque esse sofrimento todo, essa angústia toda, esse mal todo que te sobreveio, é porque tem algum pecado na tua vida. E assim, até hoje, as pessoas dizem que depressão ou é pecado, ou é demônio, ou ela é frescura, porque na verdade ela não existe. E aí, o que você diz diante de tudo isso? Porque se nós somos chamados a responder com a palavra de Deus, porque nós não temos opinião, o cristão não tem uma opinião própria. Por que o cristão não tem opinião? Porque o cristão não vive, o cristão está morto. Você já morreu, eu também. Você sabia que você está morto, né? Você sabe que eu morri já tem quase 18 anos esse ano, que eu morri. Faz quanto tempo que você morreu? A Bíblia fala que o cristão ele está crucificado, ele já não vive mais. Logo, a nossa mente não é a nossa mais, mas é a mente de quem? De Cristo. Logo, as nossas respostas diante das perguntas que o mundo nos apresenta devem ser as respostas de Cristo. Não podem ser a da novela ou a da literatura, não pode ser a daquele livro didático ou paradidático ou da universidade. A nossa mente não é nossa mais. É por isso que a nossa mente tem de ser renovada, Romanos capítulo 12 diz isso, pela mente de Cristo, para que tudo que vivemos e falamos possa glorificá-lo. É nesse sentido que precisamos ter uma opinião cristã sobre a depressão e sobre a consequência final da depressão, que é o suicídio. Eu quero começar lendo um texto da Palavra de Deus com vocês, que está no Salmo 116. Quero ler dos versos 1 a 8 com os irmãos, por favor, para começar esse nosso tempo de discussão. Salmo 116, versos 1 a 8. Todos acharam? Salmo 116, versos 1 a 8, nós lemos assim, irmãos. Eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Verso 5 agora do Salmo 116. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Verso 5. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda os meus pés. Quando o salmista descreve toda essa sua realidade, eu gostaria que a gente tentasse imaginar esse homem. Imagine você que eu chegasse diante de você hoje à noite e dissesse: a minha alma se encontra em laços de morte, sabe? Eu não tenho a vontade de viver, a minha vontade é de morrer.
laços de morte me encercam, a minha alma vive com uma angústia do inferno, parece que o tempo todo o inferno se apoderou de mim, e a minha alma está angustiada até a morte. Tudo isso tem se apoderado de mim, e eu estou prostrado em tribulação. Minha vida é uma aflição, é uma tristeza, como ele diz no final do verso 3. E como ele diz no 8, né, o Senhor livrou a minha alma da morte. Os meus olhos estavam constantemente cheios de lágrimas, e os meus pés prontos para caírem. Quando você me visse nessa situação, é possível que você imaginasse todas aquelas coisas que eu mencionei há pouco. Alguma coisa tem de errado com você, porque não é natural que um servo de Deus passe por sofrimento. Infelizmente, muita gente pensa nisso ainda hoje. Não é natural que o servo de Deus sofra. O servo de Deus é sempre poderoso, sempre vitorioso, sempre cheiroso, sempre bonito, sempre cabeludo, né? O servo de Deus é sempre rico. O servo de Deus não sofre. O servo de Deus não passa pelas tribulações dos demais mortais. Afinal de contas, ele é um servo de Deus. Mas essa é a verdade. Nós vivemos em vitória e triunfo. A nossa vida é só de bênçãos e tal? É óbvio que não, meus irmãos. Nesse mundo nós temos e teremos aflições, até que o Senhor retorne. Como é que nós lidamos com elas? Com esses laços de morte, com essas angústias do inferno? E veja, é um servo de Deus dizendo isso. Como é que nós lidamos com toda essa situação? Nesse salmo, a expressão que aqui é colocada diante de nós é a de alguém em depressão, embora a palavra depressão não esteja aqui. É a mesma daquela mencionada por Davi no Salmo 23, ainda que eu viesse a andar pelo vale da sombra da morte. A ideia de um vale é a mesma ideia moderna de uma depressão. Eu gostaria de colocar diante de vocês aqui um texto de alguém que serviu como inspiração para muita coisa que eu escrevi, e é esse homem aqui, o Andrew Solomon. Ele não é cristão, mas ele escreveu talvez um dos melhores livros de exposição acerca da depressão jamais escritos. E esse livro se chama O Demônio do Meio-Dia, e lá pelas tantas ele escreveu o seguinte, para que compreendamos o valor e a importância desse tema. Um tratamento inteligente requer um exame atento de populações específicas. A depressão tem variações significativas entre crianças, idosos e cada um dos gêneros. Os dependentes químicos formam uma grande subcategoria própria. O suicídio, em suas muitas formas, é uma complicação da depressão. É fundamental como a depressão pode ser fatal. Antes de comentar um pouco do que ele diz aqui, é importante que a gente entenda o seguinte: a depressão ela pode ser fatal. A depressão ela mata. E muitas vezes na nossa dificuldade de lidar com o assunto e falta de interesse de pesquisar sobre o mesmo, a gente acaba achando que não, que ela é só uma daquelas 3 coisas que eu falei há pouco. A Bíblia não fala nada sobre depressão. A palavra depressão não está na Bíblia. Mas embora a moderna palavra depressão não esteja na palavra de Deus, o sentimento que carrega as pessoas que hoje sofrem com depressão aparecem na palavra de Deus. Porque o sofrimento que carregam as pessoas que passam por depressão é tão antigo quanto antigo é o ser humano. Portanto, nós encontramos na Bíblia inúmeros casos de pessoas em profunda angústia e sofrimento, que seriam descritas como pessoas em depressão, assim como hoje nós as encontramos, e como Deus as alcançou em cada um desses casos. Portanto, embora a Bíblia não nos seja clara com relação à depressão, ela nos apresenta inúmeros casos, e em todos esses casos nós vemos a graça de Deus se manifestando no cuidado de cada uma dessas pessoas. Graças a Deus, o Senhor tem permitido ser depositado, não só na sua palavra, mas também em outras ciências do conhecimento humano, aquilo que pode nos oferecer alguma ajuda. E é importante que aqueles que ajudam outras pessoas, e nós cristãos, seres humanos, somos desafiados pela Bíblia a olharmos para fora, a olharmos para o outro, a não sermos egoístas. Que a gente seja encorajado a lidar com os depressivos, fugindo dessa ideia inicial de que é um demônio, de que é um pecado, de que é uma bobeira da cabeça da pessoa. Com isso, eu não afirmo que não possa ser pecado, porque Davi no 32 e no 38, nos Salmos, ele apresenta como fruto de pecado o sofrimento que ele passou. Eu não posso dizer também que não pode ser demônio, porque aquele sofrimento grandioso pelo qual Saul passou era fruto de uma opressão demoníaca. Mas daí dizer que todo sofrimento e depressão é demônio, daí dizermos que toda depressão é pecado,
é fruto de uma generalização. E toda generalização esconde uma ignorância absurda. Todas as vezes que a gente diz, não, tudo é isso, é sinal de que nós não sabemos nada sobre aquilo e que a gente não está dando a mínima para o assunto. Por isso que a gente generaliza. Porque se nós estudarmos, a gente perceberá que a coisa é um pouco mais preciosa, é um pouco mais complexa do que aquilo que nós imaginávamos anteriormente. Então, eu não afirmo que não possa ser pecado, ou demônio, ou doença, enfim, mas que nós não devemos começar daí. Se a gente fizer isso, já começar de demônio e pecado, eu creio que a gente vai prejudicar alguns do precioso povo de Deus em seus momentos de maior fraqueza ou sofrimento e também angústia. Mas e aí? É demônio? É pecado? É o quê? Eu gostaria de apresentar uma outra estatística que foi escrita por um irmão nosso na fé, o Dr. David Murray, que escreveu em seu livro O Crente Tem Depressão, seguintes palavras, uma pesquisa que ele levantou. Em uma em cada 5 pessoas experimenta depressão e uma em cada 10 uma crise de pânico em algum estágio da vida. Há uma estimativa de que 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão e de que 5,8% dos homens e 9,5% das mulheres experimentarão um episódio depressivo em algum ano. Suicídio, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparada com 18,6% na guerra e 31,3% por homicídio. Eu não sei se você percebeu o que ele diz aí, mas a ideia é a seguinte. Esse é um dado que ele levantou no país em que ele mora, nos Estados Unidos da América, e eu vou mostrar daqui a pouco para vocês que os dados do Ministério da Saúde do governo federal brasileiro é muito semelhante com esse, como também é o do Japão, o da Alemanha e de alguns outros países do mundo que encabeçam a lista dos 10 países em que o suicídio estão como um dos maiores problemas chama-se de saúde pública, né? Mas de eventos que acontecem na sociedade daquele país. O Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídio no mundo, atrás de países como Japão, Estados Unidos e alguns outros países da Europa. E ele coloca aqui que naquele país, os Estados Unidos, anualmente, cerca de 49,1% das mortes violentas. E morte violenta não é a pessoa que pegou uma gripe, espirrou, morreu. Ou a pessoa que estava doente, ou a pessoa que já avançada em idade, por causas naturais, falência dos órgãos. Causa violenta é acidente de trânsito, assassinato, a pessoa foi para a guerra. Mortes por causas violentas. E o suicídio é considerado uma causa violenta. 49,1% das mortes violentas são suicídio decorrente de depressão. Ele coloca aqui que 18,6% das mortes violentas naquele país são fruto das pessoas que vão para a guerra. Ou seja, morrem mais pessoas de depressão do que pessoas que vão para a guerra. E 31,3% por conta de homicídio. Ou seja, menos pessoas são assassinadas do que pessoas se matam em um estágio final da depressão. Perceba como o caso é sério. Perceba como, diante de um quadro assim, a gente tem que ter em mente que uma palavra irresponsável da nossa parte pode prejudicar uma pessoa e pode levar uma pessoa à morte. Quando você chega para ela e diz, por exemplo, quando a depressão ela já atingiu a mente daquela pessoa e ela já está enferma por causa daquilo, e você diz, não, isso não é nada. E a pessoa não vai se tratar. Seria o equivalente a você dizer para uma pessoa que está com câncer, dizer, não, isso não é nada. Ou dizer, não, isso é um demônio. Não, isso é uma mentira do médico. Não vai tomar quimioterapia, não vai se tratar, porque isso não é de Deus. Você tem que ter fé, tem que orar, o Senhor vai amarrar, vai expulsar esse demônio, vai desaparecer dentro de você, você vai ficar curado, nós vamos glorificar a Deus em nome de Jesus, amém. E aí você não vai atrás, e aí você vai morrer, de uma maneira irresponsável, não cuidando daquilo que não é mais seu, porque teu corpo não é mais seu. Essa é uma outra coisa que eu queria só lembrar a você e a mim, o nosso corpo não é nosso, a gente não pode fazer o que a gente quer com ele. O nosso corpo hoje pertence a Deus, Ele pagou um preço por esse corpo. E Ele diz que o nosso corpo é templo de quem? Não das nossas vontades, sonhos e planos pessoais, mas do próprio Espírito Santo de Deus. E essa é a razão pela qual nós devemos cuidar enquanto tivermos o controle dele. Alimentá-lo bem, dar o tratamento que é possível dar a ele quando estivermos diante de enfermidade, porque ele não é nosso. E se Deus, por meio do tratamento, vier a curá-lo, é porque Deus quer nos dar mais vida para o glorificarmos nessa terra. Essa é a razão pela qual é irresponsável
irresponsável dizer para uma pessoa, não vai atrás disso não vai atrás de um exame, de um médico, ou isso é coisa da sua cabeça, ou vamos orar que Deus vai tirar isso de você. Veja que uma palavra irresponsável da tua parte pode fazer com que essa pessoa piore no quadro da depressão, e isso possa levá-la ao suicídio. No final de 2015, durante uma semana de pregações em São Luís do Maranhão, eu estive lá para pregar sobre depressão. Eles estavam para lançar o meu livro, e alguns irmãos já sabiam disso, e eles pediram para que eu falasse disso lá. Na verdade foi um senhor, que era um deputado à época, um deputado estadual no Maranhão, e ele tem um centro comunitário, ele chamou a comunidade para ouvir palestras sobre depressão e a visão cristã sobre o assunto. Eu falei para muita gente ali, e depois ele me levou numa rádio de grande alcance. O combinado era o seguinte, se não me engano era a rádio da Record. Você vai falar, tem mais de 100 cidades que ouvem a nossa rádio aqui no interior do estado do Maranhão, não só aqui na capital São Luís. Você vai falar durante 45 minutos, o programa é 1h30. Depois de 45 minutos sobre depressão, a gente vai abrir para os ouvintes. Se a gente tiver telefonemas, você vai responder a pergunta dos ouvintes. Se ninguém ligar, você inventa alguma coisa para falar, mas tem que falar 1h40 aqui. E pastor tem sempre o que falar, né? Então eu falei, tá bom. Aí eu falei os 45 minutos, aí foi o intervalo, ele colocou umas vinhetas lá, umas propagandas, e aí voltou e abriu o telefone e teve telefonemas até o final. Mas um me marcou. Foi uma senhora bem do interior que ligou e ela quis saber o que aconteceu com a mãe dela. E ela já em prantos, uma senhora talvez com seus 70 anos de idade, e ela disse, pastor, a minha mãe, eu queria que o senhor explicasse o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, só para que vocês entendam, né? Ela disse para mim, a minha mãe ela sempre foi uma senhora temente a Deus. Ela sempre foi membro da Igreja Assembleia de Deus. Aqui na nossa cidade, ela é muito conhecida como uma mulher de oração. Ela completou 90 anos recentemente, sempre uma mulher de Deus, educou todos nós, eu e os meus irmãos, todos os filhos dela no caminho de Deus, todos estão no caminho de Deus, todos nós aprendemos a amar a Deus e a orar olhando para minha mãe. Os nossos filhos, ou seja, os netos dela, os bisnetos dela, ela colocou todos nós no caminho de Deus e nos ensinou a amar Jesus, como a gente nunca viu ninguém amá-lo como ela. E uma pessoa abnegada, dedicada à igreja, ao próximo, com obras sociais, com questões de auxílio ao outro, abençoando a vida de pastores, de seminaristas, de missionários. Ela pegava um pouquinho da aposentadoria dela, o resto ela enviava para ajudar meio mundo. E de repente, pastor, ela vivia na igreja. Um tempo atrás ela começou com uma história que ela não queria mais ir na igreja. A gente achou estranho aquilo lá, porque isso não era minha mãe. E aí ela começou a nem conseguir sair mais do quarto dela. E a gente não entende nada de nada. Alguns falaram que é depressão, mas para nós depressão não existe. E crente não tem depressão. E aí a gente chamou o pastor veio depois de muito tempo, né? Muito custo, o pastor veio. Quando o pastor veio, o pastor disse que aquilo era algum pecado na vida dela, que ela precisava descobrir que o pecado era. E aí a gente iria então fazer a restauração, disciplina bíblica e tal. E aí a minha mãe começou, essa senhora me contando, né? A minha mãe começou a orar, a confessar pecados, a imaginar e lembrar, já lá da adolescência dela, que já tinha quase 90 anos atrás, 70, 80 anos atrás. E lembrar de pecados, e nem Jó começou a confessar o pecado do filho e tal, ela começou a confessar, porque na cabeça dela devia ser pecado, algum pecado, aquilo lá. E aí minha mãe só piorando, a alteração não era apenas na força, no ânimo, mas começou a entrar no apetite também, logo ela não tinha mais força para comer. Para resumir a história, depois de muito tempo o pastor abandonou minha mãe, porque ele viu que apesar de toda a confissão, de toda a penitência, nada melhorava. Aí a gente chamou outro pastor da cidade. Quando o pastor chegou, ele falou, não, me perdoe, é até antiético falar disso, mas o seu pastor estava errado, não é pecado. Imagina dizer para uma senhora dessa, nessa altura da vida que é um pecado, isso aqui é um demônio. A gente vai orar por ela. Desse jeito. Isso a senhora, em lágrimas, dava para ouvir me falando. Falou, isso daí é um demônio na vida dela. Não tem nada a ver com pecado. Pecado não faz isso não. É uma opressão demoníaca. Nós vamos orar, vamos chamar as irmãs da igreja, os irmãos da igreja, e a gente vai fazer uma corrente, e a gente vai amarrar, a gente vai expulsar, vai determinar, e vai. Isso daqui vai passar. E fizeram isso. E pastor, um dia minha mãe parecia uma carne preparada para churrasco. Tinha tanto óleo, tinha tanto sal grosso, tinha tanta coisa na pele dela que a gente já não via mais a minha mãe. As palavras da filha, 70 anos falando da mãe, 90. Consegue imaginar? E ela falou até que esse pastor desistiu da minha mãe também, porque ela foi definhando, já estava um esqueleto. Um dia, pastor, a gente chegou no quarto para levar comida para ela, para acordá-la.
E aí quando a gente chegou, ela estava deitada de lado, com a boca toda espumada e alguns remedinhos, uns venenos de matar ratos, sabe aquelas bolinhas pretas? Do lado. Ela colocou na água e tomou. Aí o pastor do demônio e o pastor do pecado falaram que minha mãe perdeu a salvação. Ela está no inferno agora, por causa daquilo, ela tirou a vida dela, e só Deus tira a vida, e o suicídio leva para o inferno, está na Bíblia, né, o vale dos suicidas, e isso não está na Bíblia, tá, gente? Mas você sabe como é que é, nesse mundo da ignorância, as pessoas acreditam em tantas besteiras que dá medo. E aí ela perguntou para mim, no programa, falou, e aí pastor, minha mãe está onde? O que aconteceu com ela? Eu tinha, assim, irmão, 2 minutos para responder. O que você responderia no meu lugar? Aí enquanto ela terminava de falar, eu fiz uma oração no meu coração, pedindo para Deus graça, sabedoria, e depois eu comecei a falar, olha, eu não sei o que aconteceu com a sua mãe, e não sei nem onde ela está também. Porque a Bíblia diz que nós não podemos julgar o que acontece, ou onde está a vida daqueles que já morreram. De ninguém. Eu não posso não só julgar o assassino, o estuprador e o suicida, como eu também não posso julgar o pastor. Você acha que porque o pastor está no céu? Mas morreu, tá, descansou no Senhor. Vai nessa. Jesus falou que vai ter um monte que ele vai mandar para o inferno. A gente tem essa mania, né? De achar que pastor, crente, vai tudo para o céu. O céu é dos crentes, né? O inferno é dos não crentes. E a gente vai ter muita surpresa quando a gente chegar lá. O próprio Jesus disse isso. Então eu falei para ela, minha irmã, eu não sei onde está sua mãe. E também não sei o que aconteceu com ela. Mas se eu estivesse com você, eu tivesse oportunidade, eu com certeza levaria sua mãe no médico. Para ver o que tem acontecendo com ela. E se não há uma alteração hormonal, alguma disfunção neuroquímica cerebral que ocasionou essa situação. Aí eu expliquei um pouquinho sobre o tratamento da depressão e disse para ela que em casos de alteração hormonal, a administração de um remédio simples pode equilibrar os hormônios, fazer com que ela fique curada e volte ao normal. Falei da questão da depressão pós-parto, já ouviu falar da depressão pós-parto? Uma mamãe, né, grávida, 9 meses, amando a sua criança, esperando a sua criança, sonhando com a sua criança. Quando a criança nasce, ela, por conta da alteração hormonal que acontece na hora do parto, ela pega e segura o pescoço do bebê e mata o bebê em um pico de alucinação absurdo. Por que disso? Ela está consciente do que fez? É óbvio que não. A ponto de ela depois ser capaz de tirar a própria vida quando ela volta ao normal e se lembra do que fez. Chama-se, o termo técnico científico é outro, mas provavelmente se chama de depressão pós-parto. Não só a depressão pós-parto, mas todos os tipos de depressão, quando não tratados e levados a sério, podem levar a essa disfunção neuroquímica, podem levar a essa alteração hormonal, cujo fim são picos alucinativos, são surtos, nos quais a pessoa não só é capaz de tirar a vida do outro, como é capaz de tirar a própria vida, sem saber do que está fazendo. Eu disse para ela, eu duvido que a sua mãe esteve consciente do que fez quando fez o que fez. Eu não entendo, até a própria ciência não entende, mas o que a gente sabe, que são picos alucinativos semelhantes à esquizofrenia, na qual a pessoa que sofre não sabe o que está fazendo. Eu estou aqui, de repente eu começo a gritar e vender ações da Bolsa de São Paulo, Bolsa de Valores. Ou eu começo a dizer, reme mais forte, senão a gente não vai chegar lá em Guiné-Bissau. E vocês remem como? Reme, tá eu remo, vocês não estão vendo o mar? Olha a baleia passando ali. Aí vocês olham para mim estranhamente, porque a esquizofrenia traz esses picos alucinativos. Há muitas pessoas que acreditam até a esquizofrenia é um demônio, até um pecado também, quando é uma doença, é uma enfermidade mental. Portanto, meus irmãos, não só o caso dessa senhora, mas como é o caso de tantos outros. E quando a gente pergunta de quem é a culpa, né, por ela ter feito o que fez, é tão difícil a gente lidar com isso. Mas será que não seria daqueles homens ou daquelas pessoas todas que chegaram para ela e disseram, isso é demônio, isso aí é um pecado escondido na sua vida? O que levou aquela senhora a tomar aquele veneno de rato? Não foi a sua própria vontade de acabar com a própria vida, mas foi também a irresponsabilidade daqueles que conviviam com ela e não deram uma palavra certa. Daqueles que chegaram e disseram, isso é coisa da sua cabeça, não se preocupa com isso não, isso é bobeira, isso é paz, confia em Deus. Quando ela estava doente, uma palavra irresponsável, um conselho irresponsável, levou uma pessoa à morte. Portanto, eu acredito sim, que boa parte da responsabilidade daquele suicida que se matou numa decorrência de depressão, é daqueles que conviviam com ele, não necessariamente os parentes da casa, porque esses às vezes nem sabem do que é aquilo, às vezes nem sabem como lidar com aquilo. Porque para muita gente é uma coisa nova, mas daquelas outras pessoas que conviviam e que às vezes não se importaram em conhecer o assunto, meus irmãos. Eu tenho pessoas na minha família que já se suicidaram, eu nem vou pedir para levantar a mão aqui, porque todo
faço isso, todo mundo levanta a mão. Porque conhece alguém na própria família, ou no trabalho, ou na escola, ou no bairro, no contexto mais próximo que tirou a própria vida. A maioria é um parente. Eu não estou dizendo isso que você é totalmente culpado, mas eu estou dizendo, até porque na hora do suicídio, não é a hora da gente achar culpados, não é a hora da gente imaginar o que aconteceu ou para onde foi. É a hora da gente fazer a reflexão, o que é que a gente pode mudar enquanto estamos vivos. Enquanto nós temos outras pessoas passando pela mesma situação que passou aqueles que se mataram, e esses que agora passam poderão tirar a sua própria vida também. Portanto, o que é que nós podemos fazer para ajudá-los a fim de que eles não terminem suicidando-se também? Essa é a nossa reflexão, esse deve ser o nosso pensamento. Por isso é tão sério. E casos assim não são raros, de pessoas que por não se tratarem, acabam entrando num pico de alucinação e tiram a própria vida. Ontem na primeira igreja batista eu mencionei o caso de um pastor que estudou no mesmo seminário que eu, alguns anos antes que eu, e ele saiu de um culto de oração, ele estava com depressão, ele não foi se tratar, porque ele achava que ele era pastor, você é pastor, vai no psiquiatra. Onde já se viu um negócio desse? Pastor em médico, pastor não vai nem de médico. Há um tempo atrás, não só pastor, mas crente também, não sei se vocês lembram dessa época, onde tomar remédio era pecado, porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, não é? É uma adulteração do texto lá de Isaías 53. Então as pessoas olhavam para você, que estava com um paracetamol dentro da bolsa, um anador, e perguntavam, o que essa balinha do capeta está fazendo dentro da sua bolsa? Porque isso daí é para roubar a sua fé, esse pirulito do Satanás. Você vai tomar isso? Você vai chupar isso? Você vai beber esse xarope? Vai fundo. Onde está a sua fé? Você não tem fé que Deus te cura? Você não tem fé no poder de Deus? Aleluia! E aí o povo ignorante diz, oh meu Deus, toma ou não toma? E aí não toma, numa aparente piedade. E essa pessoa às vezes morre nessa situação, quando na verdade ela deveria estar cuidando do templo do Espírito Santo com aquele remédio, que pela graça de Deus existe. Mas não, ele deu ouvidos a esse irresponsável que aconselhou dessa maneira. O mesmo acontece hoje com depressão. Irresponsáveis estão por todo canto. Se um dia você aprendeu que depressão se cura com Bíblia somente, esqueça isso para o seu bem. Se miopia se cura somente com a Bíblia e vem entupido do coração, se cura com oração, então beleza, pode continuar acreditando que depressão se cura só com oração também. Mas a gente tem a mania de achar que a doença vem até o olho, né? Eu sou míope, por exemplo, você sabe que isso é uma doença, não tem cura para isso. Aliás, hoje em dia tem algumas, quando é muito grave, que faz cirurgia, mas não é o meu caso. Então, de noite, principalmente, eu enxergo o Natanael meio embaçado, lá no fundo está tudo embaçado, tudo embaçado. Então eu tenho dificuldade para dirigir, tenho dificuldade para reconhecer, tenho dificuldade para um monte de coisa, cansa a vista. Então o remédio se chama óculos. Mas tem esse irmão aqui que dirigiu o louvor, e o outro irmão ali, Natanael, como é que é seu nome, irmão? Sebastião e Natanael, que não usam óculos. Vocês usam óculos? Não usa, mas não usa, né? Sabe sem vergonha. Então usa, mas não estão. Imagina que eles são sãos, eles não têm problema de vista. Aí o Natanael e o Sebastião olham para mim e falam, pastor, por que você está usando esse óculos aí? Pastor, eu falo para vocês, não, é uma doença, né? É uma miopia. Aí eles falam, não, isso não tem nada. É só você forçar a vista que você enxerga, eu enxergo. Falo, na verdade, isso daí é vaidade, isso é coisa de gente rica, é coisa de gente que quer se enfeitar, de gente que quer colocar um negócio na cara porque você tem uma autoestima muito baixa, né? Então você está comprando esse enfeite para colocar, você tem que se amar. Pensa em você, força a vista que você consegue. Por quê? Porque eles não têm o problema que eu tenho. Eles não entendem que quando eu coloco aquilo que estava embaçado fica Full HD, está tudo perfeito lá atrás, aqui na frente. Mas eles não têm e eles julgam. O mesmo acontece com depressão, vocês entendem? Porque eu nunca tive, eu olho para o Sebastião que está lutando contra a depressão e digo, isso é bobeira. Porque eu nunca enxerguei isso. Porque eu nunca tive isso. Vocês entendem? Esse é o ponto, meus irmãos. Ou seja, suicídio tem de ser visto como algo que precisa ser tratado desde o primeiro momento, quando a pessoa enfrenta seus primeiros momentos de depressão. Eu quero compartilhar com vocês a frase de um irmão nosso na fé, o Dr. Fábio Iquedo, é um reumatologista, que escreveu o seguinte, num livrinho bem pequenininho sobre sofrimento. Ele diz, o impacto da depressão na sociedade equivale ao de uma pessoa com paralisia das pernas ou com cegueira. O Andrew Solomon, naquele livro Demônio do Meio-Dia, ele descreve o seu estado de angústia e sofrimento na depressão como um momento em que ele vestia uma roupa de madeira. Era como vestir uma roupa de madeira.
Imagina que o Natanael está vestindo uma roupa de madeira, você chega do lado dele e diz: Natanael, levanta, anda. Ele diz: eu não consigo. Você diz: consegue? Mas para ele é impossível. A alteração é violentíssima. Para alguns é no apetite, ou come demais ou não come nada. Alguns é no sono, outros é na força, outros é no ânimo, outros é na memória, outros em outras coisas. Aliás, a própria palavra depressão ela foi tirada do contexto da alteração no terreno. Imagina um terreno, está tudo plano e de repente tem uma depressão. Ou seja, uma alteração naquele terreno. É a própria ideia do Antigo Testamento de um vale. Sua vida está uma planície. Ele te guia mansamente por pastos verdejantes, mas de repente tem uma depressão naquele terreno. Tem um vale ali, sombrio como a morte. Essa é a ideia. Daí foi tirada a moderna palavra depressão. Quando alterações assim acontecem, elas são capazes de, inclusive, paralisar uma pessoa, conforme descreve esse reumatologista brasileiro. E de acordo com uma pesquisa realizada por estudantes de Harvard, da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, financiadas pelo Banco Mundial e encomendada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, a depressão é a doença que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos de idade. Para pensar um negócio desse. A depressão é a doença que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos de idade. Gente, a esclerose incapacita uma pessoa. Um acidente automobilístico deixa uma pessoa incapacitada também, paraplégica, tetraplégica. Mas a doença que mais incapacita pessoas acima de 5 anos de idade é a depressão. Segundo pesquisa de alunos da Universidade de Harvard, encomendada pela Organização Mundial de Saúde. Tem um site norte-americano chamado suicide.org, suicídio.org. Você sabe que se você entrar no Google e pesquisar lá como me matar, o Google vai te dar um monte de técnicas. Pra você fazer a corda, para você fazer um veneninho caseiro, usando os temperinhos da tua mãe, usando Coca-Cola, Mentos, etc. Sabe essas coisas que de vez em quando o povo fala aí fora? Para usar um monte de coisinhas daí da vida, você se mata. O Google faz isso, terrivelmente faz. E alguns americanos, sacando isso, eles decidiram criar um site para o qual todas as pesquisas seriam indirecionadas. Pesquisas de pessoas que queriam se matar. Eles cairiam nesse site suicídio.org. E o objetivo, quando as pessoas caíssem ali, era tirar da cabeça deles essa ideia e dar a eles o que eles precisam nessa hora de grande angústia. Uma vez que eles se sentem sozinhos e a internet é como se fosse um último refúgio. E eu coloquei no meu livro algumas palavras sobre uma pesquisa desse site que eu quero compartilhar com vocês aqui. De acordo com o site suicide.org, mais de 30 mil pessoas se suicidam anualmente nos Estados Unidos da América. E a principal razão para o suicídio, vejam você, é a depressão. Quando essa doença mental não é tratada. Enquanto o suicídio por causa de depressão é a 11ª causa de morte nos Estados Unidos, o assassinato é a 13ª causa de morte no mesmo país. Segundo as estatísticas desse site, estes números correspondem ao que ocorre em outros países no mundo, aumentando ou diminuindo as colocações dependendo do país. Continuo. E de acordo com os dados do Ministério da Saúde do Governo Federal no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 8º país do mundo em números absolutos em suicídio. Os dados apontam para 804 mil suicídios por ano em todo o mundo, um suicídio a cada 40 segundos. De acordo com a OMS, 90% dos casos poderiam ser evitados se um programa de prevenção fosse adotado. Como, por exemplo, você se importar com quem está em depressão e está em sofrimento. Curiosamente, a faixa etária na qual mais se vê suicídios é acima dos 70 anos, principalmente por conta de doenças relacionadas à depressão. E quando fala-se 70 anos de idade, homens e mulheres, mais mulheres do que homens, por conta de alterações hormonais que nas mulheres acontecem mais do que em homens, mas em homens também, obviamente, por conta de que nesse período da idade uma alteração hormonal acontece de uma maneira muito grande. E também, eu continuo aqui, já entre os jovens de 15 e 29 anos de idade, o suicídio é a 2ª principal causa de morte, e via de regra também por causa de depressão, também período de alterações hormonais muito fortes. Dados do Ministério de Saúde de 2014 apontam para 10.600 casos de suicídio no país, aqui no Brasil naquele ano. Segundo o depoimento da Alexandrina Meleiros, coordenadora da Comissão de Combate ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ao site da Agência Brasil, 98% das pessoas que se suicidaram nesses 10.600 casos tinham transtornos mentais tais como depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de drogas e outros.
e outros. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter isso tudo em mente e saber que nós precisamos ter uma atitude diante dessas pessoas. E a atitude é a seguinte: o que leva uma pessoa ao suicídio em casos de depressão? Porque entendendo o suicídio, nós entenderemos a depressão. Porque nós não devemos apenas acudir uma pessoa que está a ponto de suicidar-se. Aliás, a gente se preocupa muito com aquela que fala: eu vou me matar, vem aqui senão me mato. Não vai nada, né? Quem vai se matar não anuncia, não fala isso. É muito comum, né? Hoje em dia, pastores: você vai se matar? Não, tudo bem. Só deixa tudo em ordem aí, né? E a pessoa não se mata, porque quem se mata não avisa. É óbvio que a gente tem que ter cuidado, ficar atentos aos sinais, aos detalhes, a fumaça que muitas vezes aparece, mas via de regra ela aparece não por meio de anúncios claros, mas principalmente por meio de percepção de sintomas da depressão. E é a depressão, portanto, é para a depressão que nós precisamos olhar acima de tudo, e com ela nós devemos nos preocupar mais do que com tudo, sabendo de que é ela quem conduz a maioria das pessoas a um final triste como esse do suicídio. Versículos 3, 4 e 5 dizem o seguinte: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás, tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Veja, a expressão que ele usa aqui, de uma maneira muito clara, é que Deus é a sua rocha e a sua fortaleza. Em todos esses casos, o que falta a uma pessoa dessa? O que falta a uma pessoa que está a ponto de tirar a sua vida e está convicta de que essa é a sua melhor decisão? Pessoa que está a ponto de suicidar-se está procurando o seu último refúgio. Ela não vê mais na família um refúgio, por isso ela está a ponto de perder a própria família, filho, esposa, etc. Quando está consciente do que faz. Ou porque não encontra mais nos relacionamentos, mais em Deus, mais em dinheiro, mais em nada. Ela precisa de um refúgio. E a última porta, o último refúgio se chama morte. Eu vou acabar porque vai acabar meus sofrimentos. Eu vou tirar a minha própria vida porque assim eu descanso, eu relaxo, acaba tudo isso que eu estou passando. Essa pessoa precisa de refúgio. E Deus é a resposta que o homem aflito precisa na aflição. Em nossas aflições, muitas respostas virão à nossa mente tentando ganhar força e confiança. Acaba com a sua vida. Faz isso, faz aquilo. Mas todas elas são enganosas. O único refúgio para o homem em sua angústia e sofrimento é o próprio Deus. É o próprio Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto aos que já foram, eles estão nas mãos de Deus. E só o Senhor sabe o que será dessas pessoas na eternidade. Ficar discutindo para onde vai o suicida é tão pueril, é tão infantil, é tão besta. Até porque Jesus falou para a gente que não é para a gente ficar discutindo para onde vai, porque quem é o juiz que vai julgar quem vai para o céu ou para o inferno? É você? Sou eu? Não, eu acho que vai para o céu. Eu acho que vai para o inferno. Mas quem é você? Quem nos julgará é o próprio Deus. Não nos cabe ficar julgando para onde foi, quem se matou ou quem foi morto. Cabe nos refletir por que é que essa pessoa fez isso. Cabe nos refletir que muitas estão a ponto de fazer a mesma coisa. E cabe-nos então concluir que nós precisamos fazer alguma coisa por esses que estão vivos, porque os que já morreram estão nas mãos de Deus. E Deus dará a eles o fim que bem quiser, porque eles estão nas mãos do Senhor e não nos cabe julgar. Não nos cabe aqui pensarmos neles, mas em nós mesmos. No que faremos das nossas vidas quando nós viermos a passar pelas mesmas circunstâncias que nos façam pensar em tirar a própria vida também, e que talvez tirar a própria vida seria a melhor coisa a fazermos. O que nós devemos lembrar é que Deus sempre nos esperará de braços abertos como um refúgio seguro, no qual encontraremos segurança, força e consolo e direção nos dias da aflição. Que a gente nunca se esqueça disso, e que a gente nunca se esqueça de quem é aquele que se coloca ao nosso lado para nos sustentar em momentos de grande aflição. E que com todo o coração nós possamos nos dedicar para não só estudar mais sobre esse assunto, mas também para olharmos mais para fora de nós. Colocarmos os nossos olhos e o nosso sentimento na vida daquelas pessoas que estão passando por grande aflição. Nos lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que a gente não vive para si, nem morre para si. Nos lembrando também das palavras bíblicas de que nós devemos nos alegrar com quem se alegra, mas também
Chorar com quem chora. Não existe essa ideia do mundo que, tipo, eu já tenho tanto problema, eu não vou. Me desculpa, mas tem pastor para isso, ele ganha para isso. Pastor, tem um irmão aqui em aflição, o senhor pode socorrê-lo? Não é essa a ideia bíblica. Dar tudo ao pastor para ser aconselhado, ou pior, mandar tudo para o psicólogo. Meus irmãos, a Bíblia diz: aconselhai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, aconselhando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Logo, você deve aconselhar um outro. Sabe por que o pastor aconselha? Não é porque ele é pastor, é porque ele é crente. Você sabe por que o pastor visita? Não é porque ele é pastor, é porque ele é crente. É porque ele conheceu a Cristo. É porque ele aprendeu que o egoísmo é um pecado. É porque ele aprendeu a chorar com quem chora e a sorrir com quem sorri. Você acha que no dia que eu, que sou pastor de uma igreja local, não for mais pastor, eu não vou mais visitar os crentes? Eu não vou mais estar com meu irmão? Não vou mais aconselhar as pessoas? Essa não é uma atribuição minha enquanto pastor, é uma atribuição enquanto crente. É por ser cristão que eu visito pessoas, eu amo pessoas, eu choro com pessoas, mesmo chorando pelos meus problemas no privado, mas porque eu aprendi com o Senhor que quando eu saio de mim e me importo com você, eu tenho quem cuida de mim. Mas quando eu estou tão preocupado só com a minha vida, talvez esse que poderia cuidar de mim me deixe sozinho. A Bíblia toda me ensina que o desejo de Deus é que eu olhe para você, é que eu me importe com você, é que eu saia de mim, é que eu pense no outro, certo de que enquanto fizer isso, eu terei quem pense em mim, quem cuide de mim, quem zele por mim, quem me visite, quem enxugue as minhas lágrimas, quem se alegre com as minhas vitórias, mesmo que ninguém se importe comigo. Eu terei uma paz que excede todo entendimento, eu terei uma graça que me sustentará nas horas das minhas aflições, eu verei aquele cajado, aquela vara que me consolarão quando eu estiver a passar pelo vale da sombra da morte. Mas se eu for alguém que não me importa com ninguém, que não me importa com o sofrimento e com a realidade que é tão presente nos dias de hoje, será, meus irmãos, será que eu terei alguém para se importar comigo na hora em que eu mais precisar? Portanto, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina e nos incentiva a termos essa ética do comportamento, essa ética cristã, essa percepção sobre a realidade da depressão e agirmos de um modo altruísta, agirmos de um modo cristão, agirmos de um modo gracioso diante daquele que ao nosso lado passa por profundo sofrimento. Que Deus nos ajude. Que grande desafio, gente. Que grande desafio para nós. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê essa graça? Senhor Deus, obrigado por esse tempo de reflexão. Obrigado por esse tempo de autoconfrontação de nós mesmos. Por meditarmos na realidade em que temos vivido e pensarmos, ó Deus, no que poderemos, ó Deus, nos transformar, ou no que poderíamos nos tornar se continuarmos a não nos importarmos com aqueles que estão em grande sofrimento. Portanto, nos transforme, como cantamos aqui há pouco. Mude o nosso coração e a nossa vida, nos ajudando a olhar para fora e para o outro e para o próximo, nos constituindo assim numa grande bênção para a vida também do nosso vizinho, daquele que é o nosso próximo. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos menos negligentes nessa área, a amarmos mais o nosso próximo, a sairmos mais de nós mesmos, a sermos menos egoístas e a sermos mais parecidos com Jesus. No nome dele nós oramos. Graças a Deus. Agora a gente vai fazer uma sessão de perguntas e respostas. E melancolia e depressão, ou a diferença é só semântica? Ok. Os estudantes lidavam muito com isso. Exatamente. A palavra depressão, ela é uma palavra moderna dentro da ciência médica ou psíquica ou mesmo teológica, né? A psicologia sempre foi uma disciplina da teologia nos seminários antigos e sempre se estudou esse traço de sofrimento. Só que tanto a medicina antiga, pré-Freud, pré-psicanálise, psicologia, psiquiatria modernas, o termo que era usado para tratar de pessoas nesse estado era melancolia.
Isso coisa de 200, 300 anos atrás. Um pouco antes os termos eram outros. E na época do Antigo Testamento, do Antigo Judaísmo, também se chamava de vale de laços da morte. Vale da sombra da morte é uma expressão para descrever esse tipo de estado da alma humana também. Portanto, melancolia e depressão é a mesma coisa. Outra coisa que eu estava pensando aqui é a sola Escritura. Somente a Escritura, ela dá conta da depressão, ou ela se propõe a dar conta apenas, não a tudo, mas àquilo que ela se propõe? Enquanto pecado, sim, só a Escritura é suficiente. A Bíblia somente é suficiente para tratar uma pessoa que está em grande sofrimento, consequência de um pecado não confessado. A pessoa não precisa ir no médico por causa do pecado, embora muitos vão para psicólogo, psiquiatra, mas o problema é o pecado. É um pecado na vida da pessoa. O psiquiatra não vai resolver isso. Não vai. Pode ser dar um remédio para deixar a pessoa, enfim, desacordada, não é? Ou mais calma, mas se for um pecado, não adianta. Agora, se o problema for endógeno, for patológico, for uma enfermidade, uma alteração neuroquímica, hormonal, como eu disse há pouco, não é? A Bíblia não se propõe ser suficiente para isso. Como ela não é suficiente para nos ajudar a fazer uma cirurgia de desentupimento de veia. A gente não vai na Bíblia para aprender como fazer uma cirurgia de apendicite. Portanto, ela não se propõe a ser suficiente para todas as coisas, como auxiliar uma senhora, ou um senhor, ou um jovem, ou uma jovem a trocar o pneu do carro quando fura na estrada. Não, a Bíblia não é suficiente para isso. Ela é suficiente para todas as coisas relacionadas à nossa alma, à nossa perdição, à nossa santificação, ao Evangelho, enfim. Então, para tudo aquilo que ela se propõe, ela é suficiente, mas não para todas as coisas em si. E quando a depressão estiver no campo da enfermidade mental, a palavra de Deus ela pode ser um auxílio, sim, também, como amparo para o estado da alma daquela pessoa. É importante que a gente lembre o seguinte, irmãos. Hoje não é só a Bíblia que nos ensina isso, mas a própria medicina nos lembra que é uma somatização de sentimentos da alma, aquilo que eles chamam de psicossomatismo, né? Tipo, você vai no médico, o médico fala, não, você não tem nada. Mas como não, doutor? Eu estou com alergia. Olha para minha cara, eu tô com dor de cabeça, eu estou com desarranjo intestinal, isso é emocional? O médico fala, é. Mas como que o emocional afeta o meu físico? Aí ele usa esse palavrão. Isso é uma psicossomatização. Soma em grego é corpo. Psique é alma. Então a tua alma, um problema emocional afetou o teu corpo. A Bíblia fala isso, gente, há quase 3.500 anos. Mas eles descobriram aos 120, mais ou menos, como se fosse uma coisa moderna. Mas tudo bem. O ponto é que se nós vivemos essa situação, é importante que a gente entenda que quando o nosso corpo já está sendo afetado, ele pode afetar a nossa alma. E o médico vai cuidar só do corpo, não da alma. Portanto, você precisa de um pastor, precisa de um irmão, precisa de uma irmã, precisa de um conselheiro bíblico para ajudar a tua alma naquela área que pode ser afetada por uma situação física. E o oposto também é realidade, não é? Quando algo começa com um pecado somente, por exemplo, uma mentira que a pessoa guarda no coração e não confessa, um adultério que não confessa, e aquilo vai consumindo a pessoa, a culpa, e de repente ele começa a ter problemas físicos e fica doente, enfim. Agora, só de confessar o pecado vai resolver o problema físico? É lógico que não. A OMS também diz que mais de 70% dos cânceres são consequência de ansiedade. Isso é um dado da medicina. Você consegue imaginar um negócio desse? Não são dados, não são consequências genéticas. Não são por questões outras, senão por questões emocionais. E aí, resolvendo o problema emocional, resolve o câncer? É óbvio que não. Agora a pessoa precisa tratar do problema emocional e precisa tratar do problema físico também. Portanto, a Bíblia, ela deve ser um apoio, mesmo quando a coisa for física. Okay? Então é isso. Alguns podem ajudar aí com as perguntas, pegar para o pessoal aí. Bom, tem uma questão que eu acho interessante, como é que a gente pode pensar isso como igreja? Quando é que eu tenho que procurar? Quando é que eu tenho que procurar? Ou pastor, ou psicólogo. Em que momento? Sei lá, fiquei triste, fiquei em casa, não quero mais ver amigos, não quero ir na igreja. Que tipo de sintoma e quando eu devo procurar? Pastor ou psicólogo? A gente vive numa época onde o psicólogo trabalha mais que o pastor, parece, né? Sim. Quando?
Eu acho que sintomas são as alterações no quadro de humor, de apetite ou são alterações. A pessoa não é aquilo, de repente, não é que a pessoa está triste. Triste todo mundo fica. Tristeza não é depressão. A pessoa está de luto. Não, de luto todo mundo vai ficar também um dia. Luto não é depressão. Mas quando a pessoa tem alterações graves em várias áreas do seu ser, e isso se apresenta, a pessoa precisa de ir atrás de alguém. Se ela tem dúvidas e ela está no meio cristão, eu acho que ela pode procurar um pastor primeiro, ou um irmão na fé. E é importante que esse pastor, ou esse irmão, essa irmã, aconselhe essa pessoa não só a ter um tempo ali de buscar ao Senhor, mas também de procurar um auxílio médico. E de procurar um exame que possa fazer um diagnóstico um pouco mais cuidadoso, um pouco mais preciso daquele quadro. Pensando como comunidade, como é que uma comunidade local, uma igreja local, deve se portar diante de um irmão assim, ou de irmãos assim? Amando, sentando, ouvindo e não fugindo, porque fugir é o que o mundo faz. O mundo canta ema, né? Cada um com seus problemas. Então eu já tenho o meu, você já tem os seus, fica na sua, eu fico na minha, né? Cada um por si, Deus para todo mundo, por todos. Só que nós não somos um mundo. Nós não deixamos um soldado ferido na batalha para trás. A gente volta, agarra ele, mesmo levando bala, e o carregamos até o fim. O Senhor nos ensina a olhar para fora, a olhar para o mundo. Eu acho que a igreja deve aprender isso, só que a gente é muito influenciado pelo mundo. A igreja é muito influenciada pelo mundo. E é por essa razão que muitas vezes a gente olha para a pessoa que está sofrendo e fala, meu Deus do céu, já tem tanto problema, deixa eu ligar para o pastor ou para o seminarista, né? Afinal de contas, eles não têm problema, né? Eles não têm sofrimento, não têm nada, então, como eu tenho, afinal de contas, eu tenho problema, eu tenho trabalho, eu vivo, eu tenho pastor de trabalho, né? Seminarista e tal. Essa ideia mundana, demoníaca, que muitas vezes faz com que a igreja perca o seu papel e deixe de ser bênção na vida dos outros. Está caindo aqui. O irmão quer fazer uma pergunta? Pode levantar, por favor. Um de cada vez. O senhor falou sobre aí, sobre usar o profissional. Há uma tensão entre a graça comum é um momento que a gente tem que, na verdade, você fala sobre a graça comum dentro disso, a gente não consegue chegar, né? Você não consegue alcançar e há uma dificuldade, pelo menos dentro de alguns ortodoxos que a gente conhece, pessoas cristãs, mesmo principais, que não são adeptos ao que eu sou, eu também é. Como é que a gente consegue conciliar isso dentro da graça comum? Como é que a gente explica isso para as pessoas? Porque parece que há uma dicotomia, há uma separação muito forte, então quando a gente separa isso, parece que está falando de uma coisa, não há um diálogo entre as coisas. Eu acredito que nós explicamos da mesma maneira que nós explicamos o uso das medicações para problemas outros, como por exemplo a quimioterapia, radioterapia, ioterapia, ou mesmo remédios para doenças mais comuns, né, do dia a dia, dores, analgésicos e tudo mais, antistamínicos. Por que nós aconselhamos pessoas a tomar essas medicações? Porque nós já estamos hoje conscientes de que estão à nossa disposição para ser uma bênção. Inclusive a gente pede para Deus abençoar, e quando a gente é curado, a gente dá graças a Deus pelo remédio que a gente tem. Eu acho que é essa consciência de que, pela graça comum de Deus, foi depositado nessas outras ciências humanas, como a psiquiatria, neurologia, psicologia, etc., coisas que podem nos trazer algum auxílio. Não é que é a salvação. Eu não estou dizendo que agora toda depressão você vai para o psicólogo vai te salvar, o psiquiatra, porque não vão. Às vezes até piora, porque muitos psicólogos, só por Deus, como muitos pastores também, é a mesma coisa, né? Então, mas a gente precisa compreender que há certos elementos, embora poucos, mas há, dentro de cada uma dessas ciências, que podem ajudar, dependendo da depressão, dependendo da situação, em algumas ocasiões. Há ocasiões que não vai precisar do psicólogo, há ocasiões que não vai precisar do neurologista. Por isso que cada caso é um caso. E a gente precisa estar atento a tudo isso e enxergar essas ciências como também mais um fruto da graça de Deus à nossa disposição para nos abençoar. Por favor. Eu trabalho com crianças e adolescentes Certo. eu tenho percebido que tem um aumento dos casos de suicídio e depressão. Eu percebo que nas crianças e adolescentes as causas são mais circunstanciais do que basicamente orgânicas. Claro que existe o auxílio, né, com a medicação,
Você é psicólogo? Não, eu sou médico. Ok. Eu trabalho na pediatria. Certo. E assim, eu queria saber assim, como um cristão pode abordar isso. As crianças, porque é uma coisa que a gente percebe que o problema é meio de pecado. Sim. Mas, basicamente, Sim. Eu acho que você pode encontrar momentos e ocasiões para mostrar para essa pessoa aquilo que para você é uma verdade. Talvez não naquele primeiro momento, porque isso incorreria na quebra de um juramento que você fez um dia, de não usar a tua profissão para proselitismo religioso, coisa assim, né? E nem mesmo para aconselhamento, porque não é a sua função como médico. Mas eu acho que você pode criar ocasiões fora daquele ambiente para poder dizer à pessoa, ou por meio de folhetos ou coisa assim, ou uma outra ocasião mais grave. Eu acho que estar com uma pessoa, isso não é só para você, na sua profissão, mas para todos nós, né? Hoje a maioria das pessoas querem ficar distantes de quem está sofrendo. E as pessoas hoje se sentem isso. E eu acredito que falta muito essa consciência na cabeça de muita gente, que eu não preciso saber de todas as respostas. Eu não preciso ter feito um curso de depressão, eu não preciso ter escrito um livro sobre o assunto para aconselhar alguém. Eu só preciso sentar do lado dessa pessoa e ouvi-la e amá-la. Amanhã eu vou falar de um caso bíblico, que é o caso do profeta Elias, em que Deus nos demonstra claramente como agir diante de uma pessoa que não está falando nada. O que Deus fez? Qual foi a atitude de Deus? Eu acho que ali nós aprendemos como deve ser a nossa atitude também. Porque o que falta para muitos desses adolescentes hoje em dia é ter alguém do lado deles. E eles estão tão mergulhados num universo de seriados, os 13 Reasons Why, né? Aquele seriado do Netflix, as 13 razões, que não incentivam, eu não quero aqui criticar, mas de algum modo colocam esses adolescentes que talvez não conhecem no mundo, onde o suicídio é uma realidade, uma possibilidade, melhor dizendo. E outros seriados no Netflix que trabalham com a mesma ideia. Então é importante que a gente esteja junto, que a gente mostre que a gente se importa, porque a maioria desses não tem quem se importe com eles. E numa loucura, num momento de surto, eu acredito que muitos deles acabam entrando em depressão por doença mesmo. Eu vou dizer para você e para todos vocês, eu tenho estudado muito sobre suicídio nos últimos meses. Eu estou escrevendo um trabalho em conjunto com um psiquiatra de João Pessoa. Na verdade ele é daqui do sul, mas ele mora em João Pessoa, na Paraíba. Ele é há 35 anos psiquiatra e ele se converteu há 3 anos. E a gente está escrevendo um trabalho junto sobre o suicídio em si. Eu hoje tenho muita dificuldade em acreditar que a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria das pessoas que se suicidam sabem o que estão fazendo. Eu acredito hoje que mais de 90% das pessoas que se matam não sabem o que estão fazendo. Por conta de tudo que eu tenho lido, estudado, pesquisado nos últimos meses, não faz muito tempo, mas isso tem ganhado corpo na minha consciência ultimamente. É lógico que tem aqueles que se matam conscientes do que estão fazendo, mas não é muito a nossa realidade aqui. É uma realidade mais oriental, principalmente Japão, por N razões que não vem ao caso agora. Mas na grande maioria dos casos são decorrências de surtos mesmo, de momentos em que a pessoa está fora de si e ela é capaz de fazer isso. E é uma coisa pouco conhecida até mesmo na medicina, dentro da psiquiatria e tudo mais, né? O que leva uma pessoa, o que ocorre no cérebro humano, etc. Eu acho que a resposta simples é: estejamos ao lado da pessoa. Talvez em momentos outros, fora do consultório, fora do gabinete, fora da igreja, fora, sabe, da sala de aula. Vamos tomar um café ali, em algum outro momento, enfim. Vamos lá, a gente já está terminando aqui. A primeira pergunta que veio aqui, eu acho uma pergunta bem pessoal, complexa e bem pessoal. Eu vou deixar que o irmão faça ao pastor. Qual o significado da palavra angústia no hebraico e na Septuaginta? Na sua visão, o espírito mal na vida de Saul era depressão ou opressão? Angústia, tanto no hebraico quanto no grego, Septuaginta, portanto, significa angústia. Não tem muita diferença do que significa para nós hoje também, mas é a descrição do estado da alma de alguém que ultrapassou o limite da mera ansiedade. Porque a ansiedade, num primeiro momento, ela é uma coisa natural para todos nós, ela é até responsável. Você ficar ansioso se o seu filho está doente, se você perder o emprego e tem conta para pagar, você ficar preocupado com aquela pessoa que não vai receber, é até estranho você falar: não, estou nem aí, Deus vai cuidar. Não é normal isso.
Então a ansiedade possui um nível, um limite de naturalidade, até que ela ultrapasse esse limite e se torne doentia ou pecaminosa, ou chega a um ponto de angústia mesmo, em que a pessoa ela sente a própria morte de perto, ou tem pensamentos de morte, enfim. É um limite muito tênue, muito difícil de descrever. Portanto, o que nós encontramos ali, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dentro das palavras originais, é a descrição essa que eu acabei de falar aqui para vocês. No caso de Saul, né, se era depressão ou opressão, eram as duas coisas. Ah, mas depressão não está ali, mas não está na Bíblia inteira, é uma palavra que surgiu há 100 anos, portanto nós não veremos, mas aquilo que viveu Saul, quando você pega as descrições dele, as palavras dele, quando você analisa o estado da alma dele, se você pega essa figura, esse perfil, e o coloca diante da medicina moderna, o que você tem é um diagnóstico de uma pessoa em depressão. Se nós transportássemos na máquina do tempo qualquer neurologista, qualquer psiquiatra de hoje ao tempo de Saul, ele diria: você está com uma depressão muito grave. É a primeira impressão. Ele não diria: tem um demônio na sua vida, até porque eles talvez não acreditariam nisso. Mas o que ocasionou aquele estado de alma foi uma opressão demoníaca. Portanto, foi uma opressão que conduziu àquilo que hoje chamamos de depressão, a um profundo sentimento de sofrimento e angústia. Beleza, essa aqui é a última e amanhã a gente continua com as perguntas. São várias. Se uma pessoa se suicidar por ocasião de um surto psicótico ou de um ataque de pânico que cause desrealização, despersonificação, entre outros, continua sendo um ato egoísta mesmo a pessoa não sabendo o que faz? E é duas em uma só. Como explicar e fazer entender o que é depressão quando converso com um irmão que é dessa linha, onde entende que depressão é pecado, demônio, etc. A resposta para a pergunta número 1 é não. Não é egoísmo. É óbvio, a pessoa está fora de si. Ela está totalmente fora de si. Portanto, não caracteriza egoísmo nesse caso. A resposta para a pergunta número 2 é: você tem que orar por ele. Só Deus para às vezes mudar a cabeça de certas pessoas. Né? Quando a pessoa põe na cabeça uma coisa, ela pôs na cabeça aquela coisa. Ela não está nem aí se a Bíblia diz ou deixa de dizer. Se ela enfiou na cabeça dela que toda depressão é pecado, meu irmão, o que você pode fazer é tenta falar. Se você não conseguir, bota o joelho no chão. É que nem orar pela salvação de alguém. Tem coisa que só o Espírito Santo pode convencer. Assim como o Espírito Santo hoje convence a maioria, ainda tem uma meia dúzia de gato pingado por aí, mas a maioria dos cristãos hoje tomam o remédio quando estão doentes. Tomam um antialérgico, tomam um analgésico, mas no passado não, eles falavam que era balinha do capeta mesmo. Se você tomasse, era falta de fé. Ainda hoje muitas pessoas dizem isso com relação a enfermidades mentais. Portanto, eu creio que é uma questão de tempo, porque é uma coisa relativamente nova e por causa da ignorância as pessoas tendem a generalizar dizendo tudo é pecado ou tudo é demônio. Mas com o tempo, ou talvez se a pessoa vier a enfermar, eventualmente ela vai descobrir que não é pecado ou só demônio, né? Mas até que a pessoa passe por aquilo ou estuda e amadureça, ela vai dizer isso. E aí, se você pode até tentar ficar com ela, mas se você não conseguir, tenha piedade da alma dela e ore pela transformação da mente dessa pessoa. Eu vou passar direto. O senhor, depois que o irmão fez a primeira pergunta, pode perguntar direto para o pastor.